Olá, eu sou Moacir Toledo, sou médico. Quero trazer aqui para você hoje mais um comentário sobre o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, que fala da relação da indústria farmacêutica com os médicos e de como isso pode ter problemas. E o autor traz muitas fraudes aí feitas pela indústria no passado e serve para a gente criticar até onde realmente as medicações nos trazem benefícios e o quanto nós temos que valorizar a clínica, valorizar as outras medidas não medicamentosas no nosso processo de cura, de melhoria da nossa saúde. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, né, para você verificar e seguir a gente. E para quem quer procurar, para quem quer procurar saber mais, eu deixo aqui, eu vou deixar aqui para você acessar os apontamentos desse livro. Você vem no meu site, doutortoledo.com, digita aqui na busca medicamentos mortais e vai chegar aqui nesse artigo, a relação entre médicos e a indústria farmacêutica, e aqui você pode clicar e você vai chegar aqui no livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. E nós vamos lá para a página 109, que é onde nós vamos comentar hoje o capítulo 4, que vai falar sobre os poucos pacientes se beneficiam dos medicamentos que ingerem. E vamos falar isso como, nos estudos, eles são supervalorizados, a melhora do, do medicamento, nos ensaios clínicos, né, nos estudos científicos, e como isso é passado aos médicos, que passam a ideia de que seria muito mais importante, muito mais benéfico do que o que realmente é. Não esquece que eu estou deixando aqui as redes sociais para você seguir a gente e encaminha isso para quem você possa beneficiar com esse assunto. Aqui está então o capítulo 4, ele fala o autor que tem 3 razões para o paciente sentir-se melhor com o uso do medicamento. O medicamento realmente tem efeito, funciona. O efeito placebo, né? A gente sabe que as pessoas podem melhorar mesmo com um comprimido de farinha, porque confiam naquele remédio, estão investindo. E também pode ser o curso natural da doença em que o paciente vai melhorar. E os ensaios clínicos são feitos comparando o paciente tratado com placebo e o paciente tratado com o medicamento. E não tem um braço não tratado para se comparar com o curso natural da doença. E ele vai falar aqui adiante que existe um viés muito interessante, que é o placebo ele é inerte, ele não tem efeito colateral. Então fica meio que impossível cegar os pacientes nesse estudo duplo cego, porque o paciente acaba percebendo que ele não está tendo efeito colateral, ele já desconfia que ele não está tomando o remédio. Assim como o médico, é muito difícil de cegar o médico. O médico conhece a textura dos medicamentos, conhece os comprimidos, não são feitos de uma maneira idêntica para cegar realmente o médico. Isso pode trazer uma tendência do médico valorizar mais quem está usando o remédio, a melhora, porque ele quer aprovar o medicamento, por exemplo, se ele tem algum interesse, alguma esperança, que seja só de trazer uma chance de melhora para os pacientes. Então, é muito difícil de cegar todos os pacientes e a estatística é que vai dizer se aquilo foi significativo ou não. Então, num estudo com antidepressivos, que é a área da gente, a psiquiatria, em 400 pessoas houve uma melhora de 21 pacientes no braço que tomou o medicamento. Essa diferença de 21 pacientes, estatisticamente, o valor de P foi menor que 0,05. Mas se fossem 19 pacientes, por exemplo, o P já não seria significativamente estatístico superior. Então, é um número muito pequeno de pacientes, mesmo em 400 pacientes randomizados, é um número muito pequeno de pacientes que vai fazer a diferença entre o medicamento funcional. Outro dado que existe, o número de pacientes que é necessário tratar, o NNT, né, o número de pacientes que é necessário tratar para um paciente se beneficiar. Nesse estudo de 400 pacientes, foi necessário 10 pacientes, ou seja, para cada 10 pacientes que receberam tratamento com antidepressivo, apenas um se mostrou benefício. Mas na hora que o propagandista traz, ele vai dizer, olha, 70% dos pacientes melhoraram com esse medicamento. Mas eles não informam que 64% dos pacientes melhoraram com o placebo. Então, a diferença não foram 70 pacientes beneficiados. Se for fazer a diferença, foram 4 pacientes, por exemplo, que foram beneficiados. Então, o autor justifica que existe uma falta de cegamento eficaz, ou seja, o paciente acaba notando que ele não tem efeito colateral e noutra textura. O médico também não consegue ser cegado. E outra, a indústria recruta pacientes que não estão verdadeiramente doentes, não estão verdadeiramente deprimidos. Às vezes os pacientes estão lá porque querem receber dinheiro da indústria, porque eles são pagos para participar do estudo. Ele traz outro exemplo, citando um estudo que foi feito com as estatinas.
os medicamentos feitos para baixar colesterol, porque ainda se acredita que baixando colesterol diminuiria os riscos cardíacos dos pacientes. E o estudo disse que não houve perda da qualidade de vida ou dor muscular nos resultados. Todavia, tem outro estudo do mesmo modelo que diz que 20% dos homens e 40% das mulheres tiveram uma redução da energia e tiveram fadiga aos esforços, né, quando usaram a estatina. Então, um estudo diz que não teve problema, outro estudo diz que teve. Quando esse P não dá o valor maior que 0,5, quando o P não é menor que 0,05, se fala que os estudiosos pegam e ressignificam, né, reinterpretam, retiram pacientes, criam vieses numa improbidade administrativa para conseguir fazer com que o P fique menor que 0,05. Né? Então, tem muita manipulação nos resultados. Então, no final do capítulo, o autor traz uma solução para os ensaios duplos cegos, né? Que teria que ter placebos ativos, que tivessem efeito colateral para o paciente pensar que está usando cegar mais adequadamente os médicos, né? E não se aceitar mais esses placebos convencionais inertes, né? E obrigar as empresas a fornecer placebo e remédio a preço de custo para os pacientes participar dos estudos. Assim, com base no que foi descrito pelo autor, Peter Gotts, deve ser realizado o recrutamento de pessoas realmente doentes para o estudo, não contratar pacientes, entre aspas, profissionais que estão lá para receber o dinheiro do estudo, usar placebos ativos de formato indistinguível em textura, cor e gosto do remédio de verdade, para se testar. Além do cegamento eficaz dos participantes, pacientes e médicos, a fim de diminuir os viés da pesquisa seja realizada pela análise do medicamento. Então, aqui nós conversamos sobre os ensaios clínicos que são feitos com pacientes com o braço tomando medicamento, outro braço tomando o placebo. E o problema é que muitas vezes temos pacientes que participam do estudo para receber os dinheiros da indústria, não estão verdadeiramente doentes. E em psiquiatria, que a melhora é uma coisa muito subjetiva, é a declaração, é a aparência da pessoa, que vai dizer, não tem dados firmes de laboratório para a gente analisar, isso é mais problemático ainda. E sendo que o medicamento, o comprimido que é usado como placebo, ele tem diferenças de cor, textura e gosto e não tem efeitos colaterais, logo o paciente que está doente, por exemplo, ele pode perceber que ele não está usando o medicamento, ele vai tender a falar que não está melhorando. Até porque as pessoas sabem que, por segurança no estudo, se o braço do placebo estiver indo muito mal e o braço da medicação estiver indo muito bem, se interrompe o estudo para tratar todo mundo. Não seria ético ficar notório que o braço do medicamento está muito melhor do que do placebo e não tratar aquelas pessoas. Então, pode existir um viés do paciente acreditar que não está tomando o remédio, está tomando placebo e já declarar que não está bem no andamento da pesquisa para ele ser mudado de braço para ele poder ser tratado. E outra, que o médico, conhecendo o comprimido original e conhecendo a amostra, eles não sendo medicamentos rigorosamente iguais, nem o médico fica cegado nesse estudo. E se o médico tiver, por exemplo, não vou falar nem do interesse econômico, mas tiver o interesse de conseguir oferecer melhor aos pacientes, a esperança nisso, talvez ele tenda a sobrevalorizar a melhora nos pacientes que ele acredita que estão usando o medicamento, comparado com os que ele sabe que estão tomando placebo, porque o médico sempre vai querer ajudar os pacientes. Então, pode existir um viés aí. Adiante, nós vamos comentar o capítulo 5 e eu lembro vocês que vocês podem chegar aqui no site do doutorledo.com e encontrar esse livro para vocês baixarem aqui, vindo aqui no site e encontrar. Basta digitar aqui na busca medicamentos mortais que vocês vão acabar encontrando para vocês lerem melhor sobre isso. Então, eu errei aqui, né? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir. Aguardo seus comentários aqui abaixo. Dá teu like, encaminha isso para quem você possa beneficiar com este assunto. Eu deixo fixado aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo um link do meu site onde você pode encontrar todas as redes sociais para você seguir e também se inscrever lá na minha lista de contatos para você receber conteúdos como este, inéditos, para você bem conhecer o sistema de saúde e melhor utilizar ele em benefício da tua saúde. Muito obrigado.